Se Jesus é o sacrifício final que vai redimir toda a humanidade, por que a casa de Deus não caiu no ano 30 ou 33? E por que ainda continuaram fazendo oferendas até a queda da casa de Deus? Afinal, ele foi a última oferenda. Porque o templo no cristianismo passou a ser Jesus. Só veja bem que a primeira frase do Evangelho de Mateus é genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O que a genealogia está dizendo é que aquela pessoa que será biografado, o Novo Testamento começa com 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a primeira biografia, o biografado é Jesus, todas as 4. Mas na primeira biografia, a primeira informação que nós temos é filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão é porque aquela promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, não é? Que por o seu descendente todos os povos seriam abençoados, é realizada ali em Jesus, não foi em Isaac, não foi em Jacó, foi naquele por meio de quem todos os povos da terra serão abençoados. Mas o que eu vou lhe responder agora é com a outra informação, quando ele diz filho de Davi. Filho de Davi está dizendo o seguinte, aquela promessa feita na época dos reis, de que Davi teria um descendente que construiria um templo, todos interpretam ali como Salomão. Mas acontece que lá no texto de Reis está uma característica deste templo que tira o templo de Salomão como aquele que cumpre essa promessa. Porque as escrituras dizem, um templo cujo trono durará para sempre. Então, quando Jesus vem, o templo se torna desnecessário. Então, porque ele é o sacrifício perfeito. 30? Porque o ano nunca... Ele mesmo falou, ele falou para Pilatos, Pôncio Pilatos, aí 3 dias isso aí vai cair. Ele falou isso. Porque o templo era ele. O templo passou a ser ele. Por isso que o templo a que ele se referia em Pilatos, olha que interessante, isso responde sua dúvida diretamente. O templo a que ele se referia em Pilatos não foi o templo construído por Salomão, era outro templo. Era ele. Ele estava falando sobre si próprio. Se de fato ele estivesse falando sobre o templo construído por Salomão, com o material reunido pelo pai dele, Davi, que é uma história muito bonita de humildade de Davi. Se fosse aquilo ali, haveria uma contradição. Como o templo era ele, não houve contradição. Foi destruído em 3 dias e depois Deus o ressuscitou. E a ressurreição, me permita só dizer isso, porque a ressurreição é central, é visceral no cristianismo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação.